Olá, turma do segundo ano! Sou eu, a professora Cristiane, do Colégio Teresa de Lisieux. E hoje nós vamos falar sobre separação silábica. Antes de tudo, vamos relembrar alguns objetos de conhecimentos que vocês já sabem, certo? Nós vamos falar sobre as 26 letras que formam o alfabeto, que são elas, que vai do A até o Z. Dessas 26 letras, 5 são sortudas, que são elas: A, E, I, O, U. Mas vocês sabem por que elas são sortudas? Porque elas sozinhas conseguem emitir um som. Apenas uma letra consegue emitir um único som. E esse único som é chamado de sílaba. Então, uma sílaba pode ser formada por apenas uma vogal, correto? Mas as outras 21 letras, que são as consoantes, elas sozinhas não formam uma sílaba, precisando da companhia da vogal. Então, quando juntamos uma vogal com uma consoante, formamos uma sílaba. E lembrem-se, não existe nenhuma sílaba sem vogal. Essa é uma regra da língua portuguesa. As sílabas, elas apresentam uma ideia, e quando elas se juntam, formam uma palavra. Mas por que precisamos aprender a separar as sílabas? Imagine aí a seguinte situação. Você está escrevendo seu caderno e de repente percebe que não tem mais espaço. Mas você ainda não terminou de escrever a palavra, pois você já começou a escrever. Veja bem, quando você já sabe separar a sílaba, você vai escrever, você pode escrever uma sílaba ou duas sílabas, a depender da quantidade de sílabas que tem naquela palavra. E você sempre vai lembrar que na divisão, na separação silábica em textos, quando você está escrevendo texto, essa palavra vai ficar dividida em duas partes. Não quer dizer que isso vai se aplicar apenas às palavras que têm duas sílabas. Observe bem. Quando vamos fazer a separação silábica em um texto, nós dividimos essa palavra em duas partes, correto? E ao dividir essas palavras, nós usamos um tracinho, que ele é chamado de hífen, tá bom? Então, vocês já pegaram as dicas. Vamos ver agora um exemplo de uma turminha que está bem dedicada nos estudos em separação silábica. Acompanhe o vídeo. Vocês sabem que as palavras são formadas por sílabas. Por exemplo, meu nome tem 4 sílabas. E o meu nome? Quantas sílabas tem? Ma, chi, as. Isso mesmo, tem 3 sílabas. Vocês sabem que as palavras são formadas por sílabas e que as sílabas são formadas por letras. Mas como é que eu sei quantas sílabas as palavras têm? Uma sílaba é o conjunto de letras que se pronuncia em uma só emissão de voz. São as partes das palavras que você diz de uma só vez. Por exemplo, no seu nome, Matias. No meu seria Maico. Muito bem, eu vou dizer algumas palavras e vocês têm que as separar em sílabas. Mecânico, Me, co, ni, co. pássaro. Pássaro. Se a palavra inteira não cabe na linha, vocês têm que quebrá-la, respeitando justamente essa separação em sílabas. E além disso, temos que colocar um traço que indique que a palavra continua embaixo, não é? É sim, isso mesmo. Então, como vocês viram no vídeo, as palavras são separadas em sílabas. E para separá-las, nós usamos um tracinho chamado hífen, certo? Eu tenho mais uma dica para vocês. E essa vocês não viram no vídeo. Olha só, quando temos uma palavra, observe esse exemplo, a palavra carro. Na palavra carro, tem duas consoantes que são iguais, R, R, certo? Nesse caso, quando nós formos separar essa palavra, nós não podemos deixar as duas consoantes juntas. Então, ela vai ficar assim, carro, correto?
Então lembre-se dessa dica, que é muito importante para ajudar vocês na hora da separação das sílabas. Agora, vamos realizar a atividade proposta no módulo 1, na página 41, certo? Nessa atividade, vocês irão observar as cenas abaixo, realizando a leitura e responder o item A e B. No item A, você vai responder o que você faz quando está copiando a atividade do seu caderno e uma palavra não cabe inteira na linha. Essa aí você já sabe, né? Letra B. Contorne a imagem abaixo em que as letras estão mais fáceis de ler e as palavras estão separadas corretamente. Você vai observar qual das duas imagens está seguindo aquelas dicas que você já sabe qual é a correta, certo? Qual é a forma correta. Na segunda questão, temos aqui, você vai observar as duas imagens, temos duas imagens novamente, e você vai contornar as palavras em que for utilizada a divisão silábica nas imagens. Observe e circule. Na terceira, na página 43, no item B, ainda continuando a continuação da questão 2, você vai observar as imagens da atividade 2 e dizer qual foi o sinal utilizado para marcar a separação silábica das palavras. Você vai contornar a resposta certa, observando qual desses quatro aqui são o sinal correto. Letra D. Assinale com X a resposta que indica por que as palavras das imagens da atividade 2 precisaram ser separadas. Leia e marque a alternativa correta. Na questão 3, você vai completar as frases preenchendo os quadrinhos com as letras da palavra cartolina, certo? Então, veja bem quais são as sílabas que estão faltando para completar esta palavra aqui. Ainda aqui na página 43, você vai dizer de quantas formas diferentes você separou a palavra cartolina. Veja que se foi 3 formas, 4 ou 5 formas. Para finalizar, na atividade do módulo, você vai realizar a atividade 44, na página 44, a questão 1 e 2. Na questão 1, você vai completar as palavras com as sílabas que estão faltando. Na palavra abacate, veja aqui quais são as sílabas que estão faltando e vai completando e assim sucessivamente. Na questão 2, você vai copiar o texto que está aqui na lousa, nesse espaço, e preste atenção se caso precisar fazer a separação silábica. Para complementar os nossos estudos, daí na atividade que foi enviada hoje, um quadro com 3 palavras. Essas palavras vocês vão separar de formas diferentes, 3 formas diferentes. Observe o exemplo e realize com capricho. Em língua portuguesa, você aprendeu as dicas para separação silábica. Na atividade de geografia proposta nas páginas 262 a 264, você vai estudar sobre os símbolos e as representações. Leia as orientações e realize as atividades propostas com muita atenção e dedicação, tá bem? Beijos e até mais!